Então, bom dia. Bom dia. Como nós só temos 45 minutos, e acho que agora assim a entrada grande já foi, parece-me que já entraram as pessoas todas, ou pelo menos a maioria. Eu sou Leonor Carvalho, sou da ANIP, Associação Nacional de Intervenção Precoce. Queria agradecer à organização e à Ordem o convite para a ANIP estar aqui presente, estando eu e a Carla Lança, e vamos ver como é que em 45 minutos conseguimos estar convosco e partilhar, falarmos um bocadinho sobre a consultoria colaborativa no âmbito da intervenção precoce na infância. Para termos um bocadinho a noção, isto feito assim a longe, remotamente, sem termos as pessoas próximas de nós, e atendendo ao tema que vamos aqui hoje falar em conjunto, queríamos primeiro fazer uma dinâmica de apresentação, mais da nossa perspectiva, para também percebermos um bocadinho as pessoas que estão connosco, e íamos desafiar-vos a nos dizerem quem são vocês, mas de uma forma muito rápida, pelo menos estão relacionados com a intervenção precoce, e a Carla vai pôr agora uma imagem, não é? E só para termos aqui um bocadinho de noção, percebermos com quem estamos, portanto, se são psicólogos que trabalham no âmbito da intervenção precoce na infância, se são profissionais que, embora não estejam diretamente na intervenção precoce na infância, que articulem com frequência com a intervenção precoce na infância, ou se são profissionais que não têm qualquer contacto com a intervenção precoce na infância. Vocês têm na parte superior do ecrã em visualizar opções, podem fazer a escolha do anotar, e escolhem estampar, podem colocar uma estrelinha. Assim, não é? No local correspondente, só para nós termos uma noção das pessoas que estão connosco, se são de intervenção precoce, se articulam com a intervenção precoce normalmente, ou se estão completamente fora da intervenção precoce, sem contacto. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. 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 Alguém está a dizer que não consegue ver como colocar a estrela. Bom dia. Sou eu. Visualizar opções. Está bem. Então não consigo. Então deixe estar, Wanda. Diga-nos só se é profissional. Eu sou educadora de infância, só que de momento estou a desempenhar só funções de AFES num jardim de infância da rede pública. Ok, então articula com a intervenção precoce ou não tem contacto com a intervenção precoce? Não, porque não estou como educadora titular da sala. Está bem, pronto, então ficava ali na coluna direita, que é onde estamos a ter mais participantes. Portanto, a grande maioria dos participantes são profissionais que não têm contacto com a intervenção precoce. Temos alguns profissionais que articulam com a intervenção precoce e temos profissionais de intervenção precoce. Bom dia. Bom dia. Eu sou Isabel Silvestre e também não estou a conseguir pôr a estrela. Peço desculpa, estou não aqui. Não faz mal, Isabel, não se preocupe. Ok. Eu já, aqui há uns anos, já intervi fazia a intervenção com a parte precoce e fazia relatórios e ajudava nessa elaboração, só que entretanto, como estou na parte da EMAI, trabalhamos de vez em quando em colaboração, mas já não estou tão ligada a elas. Ok, obrigada. Bom, acho que temos aqui já um panorama, não é, Carla? E há pessoas que vão respondendo no Sim. Tem ou não tem, pronto. Estas estrelinhas que aparecem aqui em baixo serão provavelmente pessoas que articulam por IP, não sendo profissionais IP, não é? Porque aparece fora do... Ou sou só eu que estou a ver? O Marco aparece cá em baixo.
Eu vejo, não, eu não consigo ver isso. Não? Não. Se calhar é aqui pessoal, é profissional que articula. Sim, sim, sim. Mas a grande maioria está ali uma estrelinha com uma seta bem. Sim, Portanto, a grande maioria. Ali várias em baixo. Ok. Há várias aqui fora do quadro. espaço Uhum. que não se percebe bem de quem é que são. Pois é, eu também estou a ver as estrelinhas cá em baixo agora, sim. Ok. Mas, Carla, eu acho que podemos fechar, não é? Porque temos maioritariamente pessoas sem contacto com a intervenção precoce na infância, mas depois no meio profissionais que não estão na IP, mas que articulam com a intervenção precoce na infância, e alguns profissionais de intervenção precoce na infância. E que não estão aqui registados, mas que também vão dizendo aqui no bate-papo. Certo? Sim, exatamente. Ok. Aqui as três profissionais do bate-papo apareceram mais pessoas que estas. Portanto, acho que provavelmente não estão a conseguir pôr a estrelinha, mas há Com pessoas... certeza não. Exato. Sim. Ok. Posso Ok? entrar? Sim? Acho que sim. Já. Ok. Então o chat já está assim muito ativo, o que é que também um propósito, não é? Que possam, de alguma forma, tendo em conta o número de participantes, que possam utilizar o chat para fazer comentários, eventualmente alguma questão, nós vamos tentar, eu e a Leonor, estarmos atentas a colocar algumas dúvidas, algumas questões, fazer comentários, partilhar experiências, pronto, utilizarmos assim esta forma mais virtual de dinamizar aqui a sessão, sim? Eu vou estando atenta agora. Ok. Já temos mesmo muitos participantes. Sim. Ok. Então vamos iniciar a retomar, partindo assim do conhecimento geral dos profissionais que estão presentes nesta sessão. E vamos falar sobre consultoria colaborativa, a intervenção precoce na infância. Falar em consultoria colaborativa, quase que podemos dizer que é um dos nomes do meio da intervenção precoce na infância, porque de facto a lógica e a forma de trabalho no âmbito da intervenção precoce, dos profissionais, os psicólogos que estão também na intervenção precoce, passa muito por esta por esta estratégia de intervenção e de ajudar também as famílias e os outros cuidadores. Em relação àquilo que nós temos, não é? Para começarmos nesta apresentação, interessa-nos perceber um bocadinho, ou pelo menos validar mais ou aprofundar o que é a intervenção precoce na infância, não é? E no âmbito daquilo que nós temos vindo a ter da evolução da investigação nesta área, temos vindo a mudar o paradigma de intervenção e sublinha-se atualmente o papel determinante e o protagonismo que a família tem neste contexto da intervenção precoce e também numa lógica do que é o apoio e das redes sociais que existem na comunidade para o impacto no desenvolvimento da criança. Portanto, o objetivo da intervenção precoce na nossa legislação em Portugal, que se destina a crianças em idades precoces, mas crianças dos 0 aos 6 anos, portanto, crianças que tenham problemas de desenvolvimento ou que estejam em risco de vir a ter problemas de desenvolvimento, e podíamos ir buscar várias definições para nos concretizar o que é a intervenção precoce. Nós viemos buscar aqui esta da Agência Europeia das Necessidades da Educação Especial, que nos transporta para aquilo que efetivamente é o alargamento do que temos como previsto na intervenção precoce atualmente. Portanto, sendo ele esta mudança de paradigma da intervenção centrada na criança para a centrada na família, nós temos agora a intervenção precoce como um conjunto de serviços destinados a estas crianças pequeninas, na nossa legislação dos 0 aos 6 anos, não é? E que são serviços que são prestados quando a família solicita, portanto sempre numa lógica de apenas responsivo quando a família efetivamente o quer, num período de vida da criança, enquanto a criança é pequenina, incluindo qualquer ação que tenha a ver com aquilo que tem como foco o seu desenvolvimento. Portanto, aumentar, assegurar, incrementar o seu desenvolvimento, fortalecer as competências da família
e promover a inclusão social, a sua inclusão social. Portanto, estas ações vão ser realizadas no contexto natural da criança, preferencialmente a nível local, com uma abordagem equipa multidimensional orientada para a família. Portanto, aqui, basicamente, esta definição ajuda-nos a relembrar e a salientar que a intervenção precoce se baseia naquela lógica de criar oportunidades de aprendizagem com a finalidade de promover o desenvolvimento da criança, contrastando-a com as visões anteriores que nos remetiam para a intervenção precoce como apenas um conjunto de serviços destinados à criança e prestados por profissionais qualificados. Portanto, é uma abordagem mais abrangente, uma visão abrangente, integrada da intervenção precoce, com uma ênfase clara na capacitação da família. Portanto, os pais entram aqui como agentes primordiais no desenvolvimento da criança e também na inclusão da criança. Portanto, esta lógica, os objetivos de intervenção precoce neste novo paradigma vão realçar uma mudança importante ao nível da própria ação dos profissionais. Se o nosso foco é o desenvolvimento da criança e se sabemos como promovê-lo, este foco vai ser mais naquilo que é a capacitação dos cuidadores do que propriamente uma prestação de serviços por peritos que são os profissionais, não é? Portanto, há aqui um reconhecimento do papel, seja das famílias e dos cuidadores, como dos próprios profissionais da intervenção precoce, e que nos focam muito nesta lógica de que a intervenção precoce vai se organizar de forma a garantir que os pais ou outros cuidadores principais sejam eles próprios capazes de proporcionar às crianças as experiências e oportunidades de desenvolvimento que vão promover a utilização das suas competências e que lhes permitem participar de forma significativa nos seus ambientes naturais, nos seus contextos naturais. Portanto, a chave aqui é a participação significativa da criança, porque é assim que a criança vai aprender e se vai desenvolver, e como tal, os serviços vão se organizar para dar a melhor resposta a este objetivo. Ok? Podes passar, Carla. Sim, estava a tentar. Estava lento. Portanto, esta mudança implica que os profissionais de intervenção precoce substituam uma lógica de práticas centradas nos serviços, como falei, por uma abordagem centrada na família, onde as próprias famílias vão ser encorajadas a considerar que a aprendizagem dos seus filhos se desenvolve em contextos naturais, não é? Sendo promovida por um trabalho colaborativo da equipa de intervenção precoce, onde a própria família também pertence a essa equipa e todos os outros contextos onde a criança também fazem parte daquilo que é este trabalho colaborativo. Portanto, ao contrário de uma visão tradicionalista que colocava a ação dos profissionais como aquela ação de trabalho direto com a criança, não é? E vamos muito mais além do que é atualmente este trabalho dirigido exclusivamente à criança. E os pais aqui têm um foco principal, que são aquele contexto imediato que a criança tem, a criança pequenina tem durante este período de vida. Ok, Carla, podes passar, desculpa. Portanto, aquilo que nós sabemos atualmente e que nos leva a esta mudança de paradigma que estamos a falar desde o início, é que os princípios que orientam as práticas de intervenção precoce na infância assentam numa investigação, uma extensa investigação e validação empírica sobre o trabalho com as crianças e o seu efeito, o trabalho com as crianças e com as famílias, não é? Nos últimos 50 anos temos assistido a muitos progressos e o conhecimento científico torna-nos também, então, muito mais exigentes, não é? Se temos mais informação sobre como é que o desenvolvimento da criança ocorre, então temos que ser mais exigentes em relação à organização dos nossos serviços e da forma como prestamos o apoio à criança pequenina e à família que está connosco. Portanto, estes conhecimentos que vimos a cada vez mais a aprofundar, desde como é que a criança se desenvolve, como é que ela aprende nas primeiras idades, vem reforçar esta noção do papel das experiências, da importância do papel das experiências e das interações precoces, mas também o poder e o papel que a família tem nesse desenvolvimento, no desenvolvimento da criança, e também na forma como os profissionais têm um papel determinante nesta lógica de prestação de serviços. Okay? E todo este conhecimento nos ajuda a clarificar como é que estas experiências são importantes, como é que a criança se relaciona e como é que se desenvolve, mas traz-nos também
aquilo que é o quadro conceptual atual das práticas de intervenção precoce, alargando-se então a intervenção precoce, que era dirigida exclusivamente à criança, com problemas ou em risco, à própria família e à comunidade. Portanto, num papel muito mais amplo, a IP atualmente, a intervenção precoce, tem este papel muito mais amplo do que como era vista anteriormente, muito dirigida à criança também. Portanto, aquilo que as práticas recomendadas atuais nos dizem é isto, são estes 4 conjuntos. Podes passar, Carol, vamos ir para o outro. Portanto, a intervenção centrada na família, intervenção nos ambientes naturais de aprendizagem, equipa com funcionamento transdisciplinar e uma coordenação e integração de serviços e recursos. Toda este enquadramento conceptual ajuda-nos a organizar os serviços nesta lógica destes 4 conjuntos que vão destinar ou vão distinguir aquilo que é a intervenção precoce atual. E aquilo que nós temos é que temos, por um lado, uma intervenção centrada na família, onde o foco dirigido à família, tendo conhecimento que a família é o contexto imediato, próximo da criança e, portanto, quem tem mais probabilidade de influenciar e de apoiar as suas oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. Portanto, todo o foco vai ser dirigido nas competências e nas forças da família, numa lógica claramente distinta daquilo que era uma intervenção exclusivamente centrada na criança. Portanto, toda a intervenção vai ser... Santinha. Obrigada, desculpe. Faz mal. Numa lógica de... que é a família que toma a decisão de toda a intervenção, uma vez que é a família que está com a criança e que tem a sua influência central no seu desenvolvimento, seja para bem, seja para menos bem, claro. A intervenção nos ambientes naturais de aprendizagem, portanto, aqui é o que nós trazemos da aprendizagem sobre o desenvolvimento da criança. Sabemos que o contexto importa, e importa muito, de facto, nesta lógica de que a criança aprende com os seus cuidadores, no seu contexto, em interações repetidas ao longo do tempo e não em ambientes isolados e em redoma. Portanto, nesta lógica que então a intervenção faz nos ambientes naturais de aprendizagem, numa mudança de foco do profissional para o apoio dos próprios contextos para darem o melhor possível de oportunidades de aprendizagem à criança, aqui claramente distinguido daquilo que nós sabemos que era muito prática numa altura do que era a estimulação precoce, em que as terapias fragmentadas, isoladas em contexto clínico, que podem partilhar alguns aspectos importantes de intervenção para a criança, mas que não é aquilo que corresponde à aprendizagem de uma criança pequenina dos 0 aos 6 anos. Por outro lado, com este... Bom dia. Desculpe, doutora Leonor, Sim. Numa situação em que tenhamos pais com menos literacia para as suas crianças com necessidades de intervenção precoce, como podemos, enquanto profissionais de saúde mental e da intervenção precoce na infância, como é que podemos estimular mais os pais e pô-los mais empenhados? Essa é uma pergunta excelente em termos daquilo que é a intervenção precoce e que nos ajuda a resumir tudo aquilo que falei há pouco e aquilo que são os objetivos da intervenção precoce, não é? Nós partimos do pressuposto em que a criança pequenina aprende em contexto, está com a família, não é? A intervenção precoce é destinada a estas crianças que estão em risco ou que estão em situação já de patologia de desenvolvimento ou atraso de desenvolvimento, e a lógica deste trabalho centrado na família, partindo do pressuposto que a criança pequenina aprende desta forma, neste contexto, passa sempre pela capacitação e pelo apoio aos cuidadores, aos pais e outros cuidadores, que a criança pequenina muitas vezes passa muito tempo também sem ser com os pais, né? Em creche, em jardim de infância, portanto, apoio a que possam, dentro daquilo que são as suas escolhas para o melhor desenvolvimento da sua criança, que lhes possam dar as melhores oportunidades. Portanto, a lógica será sempre esta, no âmbito de uma intervenção centrada na família,
com base nos ambientes naturais de aprendizagem e com recurso a uma equipa com funcionamento transdisciplinar. Nós queremos... Aqui, então, tanto a escola ou o jardim de infância, como psicólogo, tem intervido junto dos pais no sentido de fazer os ajustes necessários. Exatamente. Com os pais, com os outros cuidadores e debaixo deste grande chapéu, como nós vamos ver à frente, e eu tenho aqui à frente depois também outros slides para nos ajudar a focar no ponto que está a referir, é efetivamente nessa lógica sempre, de se sabemos que a criança pequenina aprende em contexto, é isso que vamos fazer. Portanto, a mudança daquilo que é o foco da intervenção precoce mantém-se, que é o desenvolvimento da criança pequenina. A forma como vamos chegar a este grande objetivo, que é o desenvolvimento da criança, é apoiando os cuidadores e os seus contextos, adaptando-os para que possam dar a melhor resposta possível à criança. O funcionamento transdisciplinar implica isso também. Portanto, eu preciso, para fazer um bom trabalho em intervenção precoce, aquilo que nós queremos para ir ao encontro das necessidades complexas das crianças e das famílias, precisamos também de uma abordagem que seja coerente e coordenada. Então, precisamos de uma equipa transdisciplinar com vários saberes integrados, não é? E que possam, através de um mediador de caso, dar uma resposta integrada e coordenada às necessidades da criança. Por outro lado, nesta lógica de abrangência de passarmos daquilo que é o foco na criança para a família, para a comunidade, também temos noção que somos mais eficazes se efetivamente conseguirmos apoiar a família naquilo que é o acesso aos recursos que tem na sua comunidade, de forma a usá-los para responder às suas necessidades. Daí a importância também da coordenação e integração dos serviços e recursos que a família tem à sua volta, no sentido de a apoiar, a dar melhor resposta às necessidades que tem para si e para a sua criança. Ok, boa, Carlos, podes continuar, que já estamos a ficar atrasados. Aqui, então, esta mudança do modelo focado da criança para um modelo centrado na família, nesta lógica sempre dos contextos naturais, não é? E procurando capacitar as famílias para darem às suas crianças as experiências que são mais responsíveis e ricas possíveis, no sentido da sua participação efetiva nas suas rotinas, portanto, com o objetivo de inclusão. Podes passar, se conseguires. Isto vai-nos trazer aquilo que dissemos, não é? Muito rapidamente. Estes objetivos de intervenção precoce mudaram, estão relacionados com o conceptual que temos atualmente e que vai refletir-se inevitavelmente na forma como nós perspectivamos não só o papel e participação das famílias, como também o papel e atuação dos próprios profissionais. A forma como vamos planear a intervenção individualizada com a família e com a criança e como vamos organizar os serviços e os recursos, não é? Toda esta lógica está muito subjacente no alargamento do campo da intervenção precoce, mas sempre com o foco do desenvolvimento da criança, ou seja, sabemos mais sobre o desenvolvimento da criança, sabemos então mais, e é exigente que se organizem os serviços numa resposta que mexa à volta de tudo aquilo que tem influência direta, direta e indireta no desenvolvimento da criança. Podes passar, Carlos. E resumidamente é isto, e que o colega nos ajudou também a antecipar um bocadinho o que estamos aqui a falar. Estão-nos a perguntar se temos acesso aos slides, nós depois podemos partilhar com a ordem e vimos como é que o vão fazer. Ok. Olá, Graça. Já vi o seu nome por aí, Graça Breia, aqui no bate-papo. E aqui, resumindo, portanto, e nós temos este modelo explicativo que o Dance nos traz e nos ajuda a concretizar qual é a lógica da intervenção precoce e a forma de nós apoiarmos, a organizarmos os serviços de intervenção precoce, traz-nos este modelo de terceira geração que nos ajuda a resumir aquilo que falamos. Portanto, com estes três focos, o amplo chapéu da intervenção precoce intervenção precoce na infância, que traz as práticas centradas na família como uma forma de conseguirmos alcançar os objetivos que temos
para a criança e para a família. Portanto, a intervenção precoce visa influenciar a aprendizagem e o desenvolvimento da criança debaixo deste grande chapéu das práticas centradas na família, que inclui os princípios centrados na família, que tem como objetivo essencial, por um lado, promover as oportunidades de aprendizagem da criança, com o apoio aos pais e também a dinamização e o acesso aos recursos da comunidade, como falámos há pouco. Portanto, mas mais do que o que vamos fazer, podes passar, Carla, é o como é que fazemos nesta lógica de que efetivamente esta mudança de paradigma nos alarga o campo da intervenção precoce. O como se faz, portanto, a distinção entre aquilo que era centrado na criança e dirigido por serviços especializados de apoio à criança, mas numa lógica sabemos que a criança aprende desta forma, então vamos nos reorganizar naquilo que de facto é a forma de dar resposta. E a consultoria colaborativa, podes passar, Carla, acaba por estar sempre também envolvida nesta forma de prestar os serviços, porque no âmbito da intervenção centrada na família, aquilo que nós temos como objetivo, não é que a centrado na família seja um fim em si mesmo, mas sim uma forma de conseguirmos aumentar a eficácia de todo o processo da avaliação e intervenção, garantindo, por um lado, a capacitação e o empowerment, por outro. Nesta lógica, o fim último da intervenção precoce é apoiar a família de forma a criar oportunidades para que todos os membros da família demonstrem e adquirem competências que consolidem o funcionamento familiar, portanto, na noção do capacitar, e também que estas capacidades sejam realçadas de modo a promover um sentido claro de parte da família, do controle e domínio sobre os aspectos importantes do funcionamento familiar, o empowerment. Portanto, são os fins últimos e toda a organização dos nossos serviços tem como fim esta capacitação e empowerment e, como tal, olhando para a coordenação dos serviços, recursos que estão disponíveis, ajudar a que a família consiga ela própria geri-los, usá-los de forma a alcançar aquilo que são as suas necessidades e dar resposta ao desenvolvimento dos seus filhos. E a intervenção precoce faz-se ao longo de uma série de encontros, é organizado toda a planificação da intervenção precoce, então nesta lógica também sofre alteração, não é? Portanto, também tem que ser organizada desta forma, mais numa vertente de apoio ao cuidador e não exclusivamente direto à criança. Portanto, sabemos que indo por este apoio aos cuidadores, temos noção de que cada momento em que estamos com estes cuidadores, famílias ou outros contextos, é neste contexto de relação entre eles que nós podemos ter uma oportunidade única para apoiar e providenciar experiências poderosas que vão contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento de quem está nestes encontros. Portanto, aqui o profissional de intervenção precoce, o psicólogo, as equipas de intervenção precoce, tem claramente esta noção de que a diferença que vai fazer junto à criança, que é mais indireta, é através dos seus cuidadores, através da promoção da capacitação e do empowerment das famílias e da articulação com todos os outros contextos que fazem efetivamente a diferença no desenvolvimento da criança. Ok? Leonor, só partilhar uma questão que é uma questão que faz, se a avaliação do funcionamento familiar está implementada nas escolas de forma global em termos de legislação. Não vi a pergunta. A avaliação do funcionamento familiar está implementada nas escolas de forma global em termos de legislação. Portanto, nós temos não é, a legislação, o regime jurídico do SNIP, não é? Do Sistema Exato. Parte daquilo que é precisamente o princípio do envolvimento da família em todo o processo, não é? Agora, a avaliação, não é o processo de avaliação e de intervenção, depois está descrito naquilo que é o modelo conceptual e naquilo que é as práticas recomendadas, não é? Isto no âmbito específico da IP, porque eu acho que a pergunta se alarga um bocadinho às escolas também. Portanto, por causa da questão do 54 também, será? Pois, provavelmente, porque é implementada nas escolas de forma global, sim. Exato, obrigada, era isso mesmo. Ok. Então, podemos avançar? Podemos, sim. Minimizar aqui o bate-papo.
O bate-chapa. O bate-chapa, eu tinha que ser. No seguimento de tudo que foi partilhado pela Leonor, não é? Uma vez que nas práticas nos recomendadas na intervenção precoce nos dizem, não é, que tudo deve partir daquilo que são as necessidades e prioridades da família, porque é ela que efetivamente articula e está e é a pessoa significativa na vida da criança, e é através dessa interação que efetivamente a aprendizagem e o desenvolvimento ocorre. O como é que efetivamente implementamos esta intervenção, é o tal como que é muitas vezes muito mais importante do que o que é que fazemos, mas o como é que o vamos fazer, como é que vamos fortalecer e como é que vamos desenvolver as competências que a família e outros cuidadores têm ou precisam ter para promover esse desenvolvimento e essa aprendizagem, é através então da consultoria colaborativa, que por si só já é uma prática participativa, no sentido em que implica colaboração, não é? Colaboração entre os profissionais, família e outros cuidadores, é responsiva e flexível àquilo que são as necessidades e prioridades da família, são discutidas no âmbito da consultoria colaborativa, como prática participativa, são discutidas, várias formas, várias opções de intervenção, sendo sempre o papel decisor é sempre da família. Portanto, muitos especialistas consideram a consultoria colaborativa como a prática mais eficaz para alcançar então o grande objetivo da IP, que sendo a capacitação e o empowerment. Mas às vezes é necessário, não é, para que isto depois seja implementado de forma eficaz, é necessário definirmos muito bem, ou pelo menos distinguir aquilo que é a consultoria colaborativa da consultoria especializada, não é? Porque efetivamente na prática às vezes a linha é muito ténue entre uma e outra, mas aquilo que caracteriza uma e outra é muito distinto e o impacto que depois este tipo de consultoria, seja colaborativa ou especializada, vai ter também será muito diferente. Na consultoria especializada temos que efetivamente há um especialista na interação, não é? Que recolhe a informação que precisa, analisa, identifica o problema e, em função disso, propõe aquilo que são estratégias de intervenção endereçadas ao problema que ele próprio identificou. Contrariamente à consultoria especializada, a consultoria colaborativa implica a decisão conjunta entre os profissionais e os cuidadores e a família acerca de quais são os problemas, não é? Quais são as possíveis respostas para endereçar esses problemas e se efetivamente essas respostas estão a funcionar ou não. Portanto, aqui há uma relação de parceria com a família e não de especialista ou de perito relativamente à família. E isto implica também que que tenha que haver aqui uma competência técnica muito específica dos profissionais e em particular os psicólogos, não é? Que estão a trabalhar também nestas equipas, esta qualidade técnica que implica conhecer não só as práticas baseadas em evidência, que ajudam a promover globalmente o desenvolvimento da criança, como a Leonor também já explicou, portanto é necessário que o profissional de IP conheça aprofundadamente estas práticas, não é? Práticas de intervenção centrada na família, em que o papel central é deste cuidador que articula diariamente com a criança naquilo que são as atividades do dia-a-dia, mas também ser pró-eficiente na utilização deste formato da consultoria colaborativa com aqueles que interagem regularmente com a criança, ou seja, os seus cuidadores, quer com as famílias, com cuidadores de outros contextos, como creches, AMAs, jardins de infância, quer com outros profissionais, inclusivamente de serviços de apoio à família, que muitas vezes são complementares ao serviço de intervenção precoce. E isto por este aspecto muito básico daquilo que é a prática recomendada, ou seja, o apoio dirigido à criança, diretamente à criança, como a Leonor já disse, portanto o impacto desse apoio é muito menor se efetivamente for dirigido às pessoas que maior influência podem ter relativamente à criança, porque estão com elas diariamente, e fazem parte das suas rotinas e do seu contexto natural. Portanto, o apoio deve ser maioritariamente dirigido ao desenvolvimento de competência e confiança do prestador de cuidados e este sim apoiar as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Portanto, aqui, tendo em conta esta base de intervenção, a consultoria colaborativa implica o trabalhar com adultos e saber trabalhar e saber e reconhecer aquilo que são os princípios da educação de adultos e de fortalecimento de competências. Então, como descrição daquilo que é o modelo de consultoria colaborativa utilizado em intervenção precoce, é basicamente um modelo de prestação de serviço, é a forma como os serviços se organizam para prestar esse apoio,
que é indireto e é triádico, portanto é um apoio que é prestado do profissional para o cuidador e este, por sua vez, prestará esse apoio e promove o desenvolvimento da própria criança. Portanto, o consultor, que pode ser o profissional de IP, o consultado, a família, o educador de infância ou outro cuidador que faça parte do contexto natural da criança, vão trabalhar em conjunto numa determinada área de preocupação ou num objetivo comum definido pela família. E este apoio é feito através de uma série de conversas, através do diálogo, em que o consultor ajuda o consultado através de resolução de problemas sistemáticos, influência social e apoio profissional. Portanto, é um apoio que é dirigido ao adulto, que por sua vez vai ajudar a criança com o apoio total e assistência do próprio consultor. Este objetivo da consultoria é a abordagem de uma preocupação imediata ao objetivo, mas também permite, e daí ter esse impacto também muito mais aprofundado e muito mais eficaz, a prevenção da ocorrência de problemas similares no futuro. Portanto, promove a autonomia e a independência da família e do cuidador, no sentido de elas próprias poderem resolver problemas que possam ocorrer no futuro. Portanto, há aqui uma relação no processo de consultoria colaborativa, ao contrário da especializada, é uma relação não hierárquica. Portanto, o profissional coloca na relação todo o conhecimento que tem acerca do desenvolvimento, da alteração do desenvolvimento e todos os aspectos necessários para promover a aprendizagem e desenvolvimento da criança, mas paralelamente os cuidadores e em particular a família também trazem para essa relação todo o conhecimento que detêm acerca do funcionamento da sua criança naquilo que são as atividades do dia-a-dia. Portanto, só através da partilha de conhecimento sistemático entre os vários intervenientes é que é possível efetivamente promover o seu fortalecimento, valorizando as experiências e o conhecimento de cada um, procurando as tais soluções e planeando e avaliando conjuntamente. E como já dissemos, é focado, portanto é um estilo de interação e um modelo de interação focado no fortalecimento da confiança e competência do cuidador, porque é ele que é responsável pelos resultados alcançados. Portanto, e isto é que levará à melhoria das oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento oferecidas à criança. No entanto, nunca esquecendo o foco, apesar do apoio ser dirigido ao cuidador, neste modelo de consultoria colaborativa e de partilha de responsabilidades, o principal objetivo desta colaboração é sempre adequar cada uma das atividades e cada uma das rotinas àquilo que são as necessidades de envolvimento, independência e relações sociais da criança. Portanto, a criança é central em todo este processo, não central no sentido em que o profissional intervém diretamente na criança, mas central no sentido que o objetivo final de toda esta capacitação consiste efetivamente na promoção do envolvimento, independência e relação que a criança estabelece, de forma a que possa obter o máximo proveito daquilo que são as oportunidades oferecidas nos seus contextos naturais. Portanto, trata-se de descobrir em conjunto formas de potenciar a participação da criança nas atividades do dia-a-dia e nos seus diversos contextos. Portanto, esta relação de colaboração implica tomadas de decisão conjuntas, implica este processo de ensino-aprendizagem sistemático com feedback e bidirecional, portanto, em que a família e os cuidadores aprendem aquilo que podem fazer entre as visitas de apoio com a criança para promover o seu desenvolvimento e o profissional aprende sobre como a criança funciona naquilo que são as rotinas do seu dia-a-dia. Portanto, há este processo bidirecional de ensino-aprendizagem. Há um planeamento conjunto daquilo que são as estratégias de intervenção dirigidas às prioridades e preocupações da família e resolução de problemas ou desafios que possam vir a ocorrer. Portanto, ambos os intervenientes, ou todos os intervenientes neste processo, são peritos na sua especificidade, daí não ser a tal relação hierárquica, porque são todos peritos na sua área de intervenção. E é uma relação bidirecional e que pretende alcançar estes objetivos que são mutuamente definidos. Portanto, há sempre o objetivo comum e todos estão a trabalhar para alcançar esse objetivo, contribuindo com a sua especialidade dentro de cada área. O consultor vai apoiar o cuidador na identificação daquilo que este já sabe e aquilo que ele já faz,
partilhando ideias e informação, eventualmente, que o cuidador precise e apoiando a identificar e a selecionar alternativas. Portanto, é aqui que está o como apoiar o fortalecimento e a capacitação das famílias. Portanto, a capacitação implica a promoção e o desenvolvimento de competências que a família já tem ou a aprendizagem de outras competências que ela vai precisar para aumentar as oportunidades de aprendizagem. Nesse sentido, o consultor apoia o cuidador a identificar efetivamente o que ela já faz e que faz bem e aquilo que pode ter que vir a aprender para promover o desenvolvimento. E é um processo facilitador e de ajuda que capacita indivíduos na aquisição de novas competências, na promoção de competências que já existem e no desenvolvimento da própria eficácia. Portanto, quem é responsável pelos resultados da intervenção é o cuidador e, nesse sentido, contribui também para o desenvolvimento de um sentimento de autoeficácia, daí depois ter este impacto no futuro, no sentido em que poderão os cuidadores e a família em particular resolver desafios futuros sem a necessidade e sem a dependência do profissional. Portanto, a promoção também da autonomia e do desenvolvimento. Em síntese, este sistema integrado de colaboração, não é? E aqui não só a colaboração com a família, com outros cuidadores no contexto educativo, mas também a colaboração com outros profissionais de outros serviços que sejam recursos da família, que a família vai mobilizar para responder às suas necessidades. Este sistema, para ser bem sucedido, requer um esforço e uma vontade conjunta dos diferentes intervenientes, e isto implica o respeito mútuo e a confiança, o desejo de resolverem os problemas em função de objetivos comuns. Portanto, é muito importante que todos os intervenientes e todos os serviços de apoio à família tenham efetivamente este foco no objetivo comum, no focarem-se naquilo que é a prioridade e a preocupação da família, naquilo que é o contexto do dia-a-dia da relação com a criança, acordarem e desenvolverem objetivos e orientações comuns. Tem que existir também uma partilha clara de responsabilidades, quem vai fazer o quê, em que momentos e em que circunstâncias, e também recursos que são necessários a ativar para a concretização desses objetivos. Tem que existir uma comunicação verdadeira e honesta, tendo em conta o estabelecimento desta relação de colaboração de base, terá que existir efetivamente esta honestidade e a relação estabelecida com a família, com estes princípios, a capacidade de resolução comum de conflitos, a divulgação de toda a informação que é essencial para os objetivos. Portanto, a família, para tomar decisões, necessita de ter o máximo de informação para conseguir fazê-lo, e há um trabalho conjunto de todos os envolvidos para alcançar esses objetivos, utilizando a experiência de cada um, portanto, a área de especialização de cada um. Neste sentido, o que é que este sistema integrado de colaboração permite? Permite combater um bocadinho aquilo que são os desafios da desarticulação, ou seja, se estivermos focados nestes objetivos comuns e apoiar a família e os cuidadores na concretização desses objetivos para promover o desenvolvimento da criança, acabamos por evitar que exista a tal fragmentação dos serviços ou até a sobreposição, portanto, vários serviços a sobreporem-se naquilo que é o apoio à família e à criança, o que causa, obviamente, stress acrescido à família e possibilita também, eventualmente, colmatar lacunas. Portanto, esta questão de poderem existir necessidades da família que não são respondidas por aquilo que são os serviços. Portanto, toda esta articulação e este apoio holístico, integrado, coerente, permite, efetivamente, combater estes desafios que muitas vezes, quando os serviços estão desarticulados, acontece. Ok. Estamos dentro do tempo? Creio que sim. Não sei se há duas grandes questões aqui importantes, Carla, que foram colocadas aqui ao longo da apresentação, por várias pessoas, mas que eu resumo aqui, que é esta sensação de, pelo menos de quem não está na intervenção precoce, de ouvir aquilo que é o conceptual e que são as práticas recomendadas e depois não sentir que vê isso na articulação com a intervenção precoce, muitas vezes, seja na questão da organização dos serviços, seja também na parte da capacitação das famílias, não é? Não sei se queres dizer alguma coisa, não é? Sobre esta dificuldade entre, ou aquele fosso que às vezes é aparente ou demasiado aparente entre aquilo que se pretende fazer e aquilo que na realidade se faz no dia-a-dia, não é? E aqui também importa
realçar que a intervenção precoce está bem fundamentada, toda a ação e organização dos serviços e dos profissionais também. Na nossa prática, ao tentar implementar, temos noção de que corresponde na íntegra. Também alguém nos perguntou se a capacitação das famílias correspondia e, de facto, ver isto acontecer a partir daquilo que são as necessidades claras da família, é possível ver depois os efeitos da capacitação e do controle que a família tem sobre a sua vida para a melhor resposta às suas crianças, mas de facto é uma área tão específica, a intervenção precoce, e que requer formação e supervisão, não é? E não é só conseguirmos ter um referencial que nos oriente para aquilo que são as práticas recomendadas, mas a formação de base que trazíamos da nossa formação, dos nossos cursos, mas também depois a formação contínua, o apoio que é dado no âmbito destas práticas é fundamental, e a supervisão para apoiar aquilo que é efetivamente a implementação das práticas recomendadas. Não é, Carla? Porque aquilo que nós sentimos é que é possível fazê-lo, está tudo tão organizado, e o profissional de intervenção precoce, o psicólogo nas equipas de intervenção precoce tem ao seu dispor esta possibilidade de implementar as práticas recomendadas, mas é preciso acompanhar com formação e supervisão também esta organização dos serviços e da prática de intervenção precoce. Sim. Mesmo Sim. esta lógica da consultoria colaborativa, que não é apenas do âmbito da intervenção precoce na infância, não é? Mas é bom percebermos o porquê da importância da consultoria colaborativa e porque é que ela tem sentido aqui neste contexto de intervenção precoce, que depois toca com os outros contextos todos onde a criança pequenina está, das suas famílias, mas também depois o apoio à implementação nestas práticas que são relacionadas com adultos e não com estratégias exclusivas para trabalhar diretamente com a criança. Não sei se queres dizer alguma coisa, Carla. Acho que foste clara, sim. Como profissional de IP, compreendo. Eu gostaria de participar. Bom dia a todas. Eu estou a ouvir aqui, concordo com o modelo conceptual, mas para isso estou noutro país, porque a realidade no terreno é completamente diferente. Eu estou num serviço de psicologia e orientação e articulo algumas vezes com a equipa de ELI que está no terreno, e é sobretudo quando as crianças atingem os 6 anos de idade e, portanto, coloca-se aqui a transição para o primeiro ciclo. Eu penso que a intervenção precoce no nosso país ainda está muito longe daquilo que são os parâmetros desejáveis. Eu vejo isto na lógica daquilo que é o 54 e o 55. Portanto, o modelo de intervenção é o RTI. E de acordo com o RTI, portanto, o Response to Intervention, é que a intervenção precoce é uma medida de nível 3, é uma medida adicional. Tal como o teste do pezinho é uma medida universal, portanto, tem o caráter de prevenção, não é? Portanto, as crianças são encaminhadas para a intervenção precoce como uma medida de intervenção. É claro que a consultoria colaborativa ou cooperativa, ela já existe, é um dos aspectos da intervenção, mas não é só isso. Neste momento, nós temos crianças que precisam de apoios intensivos dos vários técnicos e não têm. A pandemia veio agravar esta situação porque se remete para os cuidadores, os pais, essas intervenções, quer estejam elas ao nível da psicomotricidade, quer estejam ao nível da linguagem. E neste momento nós temos crianças com atrasos bastante significativos e que neste momento quem está no terreno, as instituições que dão essas respostas, portanto as equipas, não têm técnicos. Eu estou aqui no entroncamento e, portanto, o que nos dizem é que não têm os psicólogos, ou a psicóloga não chega, as terapeutas da fala não chegam. Eu estive em 2016, 2017, salvo erro, numa conferência sobre a intervenção precoce, porque senti necessidade de estar por dentro do que é a intervenção precoce em Portugal. Aliás, na minha formação enquanto psicóloga, já em anos 80, portanto, estive ligada à implementação de alguns programas de intervenção, não sei se alguns recordam disso, do Cell Reportage, não sei se lembram desse programa, portanto, que na altura estava a ser feito para Portugal, e eu, enquanto aluna de psicologia, ainda participei nessas situações, e o que eu vejo é que não é bem isso. Eu vejo alguns técnicos profissionais, quer da área da educação, quer das áreas mais técnicas especializadas, cansados porque efetivamente não há uma resposta. E vejo, de facto, a decepção dos encarregados, dos pais destes meninos. E a verdade é esta, é que nós temos pais, como o Duarte disse, que
que nem todos os pais têm essa capacitação para. Nós temos que empoderar os pais, temos que os capacitar, mas neste momento está muito pobre. Portanto, eu hoje inscrevi-me nesta sessão paralela, de facto, para melhorar aquilo que é a minha informação sobre o que é a intervenção precoce. Compreendo que noutros concelhos do país ela funciona muito bem, porque já tive algumas conferências e verifiquei que realmente ela corre muito bem, mas noutras a realidade não é essa. Está bem? Muito obrigada, obrigada, pela vossa Joana. atenção. Obrigada. Nós, em relação àquilo que nós podemos responder na nossa sessão, dentro daquilo que é o que atualmente sabemos que deve ser a intervenção precoce, não podemos responder sobre a forma como estão organizados os serviços do Sistema Nacional de Intervenção Precoce da Infância, não é? E há, de facto, um fosso grande entre aquilo que é o que queremos que sejam a qualidade dos serviços e aquilo que muitas vezes vemos acontecer. Agora, há uma questão que temos que ter em atenção, que é, e que muitas vezes é confundida no âmbito da intervenção precoce, que é a redução de recursos confundida com o próprio modelo de intervenção precoce, não é? Nós estamos a nível nacional e sem dúvida, e nós enquanto ANIP participamos por ano em 11 mais 8 equipas, portanto num total de 1.500 crianças que são acompanhadas por essas crianças e por essas equipas, e temos esta noção anual do apoio que é feito. E de facto há escassez de recursos, mas não é a escassez de recursos que deveria colocar em causa o modelo de funcionamento que nós estamos a falar, não é? Porque, não é? São duas coisas diferentes. E aquilo que nós aqui estamos a mostrar-vos é o que é que a investigação nos traz, o que é que o conceptual nos mostra que devem ser as organizações dos serviços de intervenção precoce. Se efetivamente existem lacunas, e nós, enquanto ANIP, fazemos muito chegar isso ao próprio Sistema Nacional de Intervenção Precoce, elas existem, essas lacunas existem. O que temos a referir, vamos tentar refletir sobre aquilo que é a intervenção precoce e que é esta faixa etária dos 0 aos 6 anos. Não é? A organização destes serviços passa muito pela forma como a criança pequenina aprende e como é que nós somos capazes, com a intervenção precoce, de apoiar, capacitar os cuidadores da criança nos seus contextos. E, de facto, os saberes especializados, as terapias, o terapeuta da fala, o ocupacional, o fisioterapeuta, o psicólogo, todos eles são fundamentais neste funcionamento de equipa transdisciplinar, numa lógica de articulação de saberes e de fazer com que esses saberes sejam organizados para passarem para os cuidadores e para os contextos onde eles estão, as crianças onde elas estão, de forma a potenciar o máximo, não é? Daquilo que é o seu desenvolvimento da criança pequenina. Não numa lógica de saberes que estão disponibilizados de forma fragmentada e paralela, sem ligação, mas sim que através de uma noção do apoio à criança e à família, portanto à família e aos seus cuidadores, que possa efetivamente exponenciar, estou a dizer bem a palavra, dar ainda mais ênfase àquilo que é fundamental de cada uma destas particularidades, destas especificidades, mas no contexto de vida da criança, porque a criança aprende naquele contexto. Aprende em casa com a família, aprende na creche e no jardim de infância, aprende no dia-a-dia, nas rotinas e nos rituais que a própria família tem ao longo da sua semana, da sua vida. Portanto, é uma forma de organizar. Obviamente que, se não tivermos os recursos todos, não é possível fazê-lo, mas não é numa lógica de que, se não tenho os recursos, não tenho os recursos a agir diretamente para a criança, portanto estou a falhar. É mais na forma como vamos organizar estes recursos e infelizmente tem muitas equipas com muito poucos recursos. Mas a lógica, portanto, é importante não confundirmos aquilo que é o que queremos fazer com a ausência de recursos, que efetivamente é a ausência de recursos, é a ausência de formação, de supervisão adequada e por aí adiante, mas a lógica não seria por aí pegarmos nesses pontos. Agora, como profissional de intervenção precoce, Carla, queres rematar? Que temos que fechar, porque estou aqui sempre a ser bombardeada, que já estamos a passar muito tempo. E são várias questões no chat e mãos levantadas, mas eu acho que já me estão a mandar coisas. Pois já. Eu acho que é esse o ponto, Leonor, quando a questão não é por existirem mais recursos,
é um grande desafio, quer os recursos, quer a supervisão, quer a formação, portanto são 3 grandes lacunas naquilo que é a prática de intervenção precoce a nível nacional, mas o termos mais profissionais nas LIs não implicava que o modelo fosse diferente e voltasse a ser dirigido à criança. Eu acho que é sobretudo este o foco, não é? Porque nesta faixa etária, como já foi muito bem explicado, a criança aprende na interação diária, não é? Portanto, não, o facto de termos mais terapeutas ou mais fisioterapeutas ou mais terapeutas ocupacionais não iria reverter todo este processo daquilo que são as práticas recomendadas e validadas empírica e cientificamente, não é? Que eu acho que é um bocadinho, porque há aqui também um comentário relativamente a alguém que será de uma LI, a dizer que é necessário esclarecer que as LIs não fazem terapia direta à criança, porque muitas vezes é o que é solicitado, não é? É um bocadinho, nós vamos dizer que não é tanto o que não fazemos, mas aquilo que fazemos é que é importante ir disseminando e fazer, de facto, pôr a mão na massa e possibilitar aquilo que depois é a resposta da família e o fortalecimento da família no desenvolvimento da criança. Mas pronto, eu acho que isto é um mundo que não consigo ter muito mais. E podemos fazer, continuar, e acho que era neste ponto em termos de conversa e de partilha, não é? Que seria importante continuarmos, mas estou sempre a dizer que já começaram a conferência já começou e já estão a chamar-nos a atenção que temos que terminar. Desculpem. Obrigada pela vossa presença. Não estava para estarmos aqui muito tempo a falar. Obrigada pela participação. Obrigada. Obrigada a todos. Enquanto não saímos todos, posso só fazer uma pergunta diretamente à Carla Leonor? Sim. A intervenção precoce atua até aos 6 anos, portanto, até à entrada do primeiro ciclo. Portanto, não retiram o vosso apoio no momento em que a criança entra no jardim de infância, pois não? Não. É que o que acontece na minha escola é que, mal a criança entra no jardim de infância, remete a equipa da intervenção precoce, remete o apoio e o acompanhamento para a equipa da educação especial e retiram os apoios que prestavam. E é uma batalha que nós temos, porque achamos que até à entrada no primeiro ciclo ainda deverá estar ao abrigo do apoio da intervenção precoce, certo? Está. E a nossa legislação prevê inclusivamente, tal é assim, que prevê inclusivamente a articulação com a educação especial, se for caso disso. Portanto, não é... Articulação. E Sim. não passagem da pasta. Não. Está bem. Ok, obrigada. Obrigada. Assim que a Carla falou, as pessoas estavam todas a sair e de repente não saíam, ficaram. Desculpa. Vou sair. Mas é uma luta que deve continuar a travar então, Carla, sim. Está bem. Obrigada. São apoios complementares, mas não são o mesmo serviço, ou seja, aquilo que é a resposta dada pelas equipas multiprofissionais das escolas não é intervenção precoce, não é? Portanto, exatamente. Uma coisa não invaloriza a outra, sim. Obrigada. Obrigada. Acho que a conferência já começou do outro lado.